E aí, vestibulando, vamos para a nossa primeira aula? Galera, para quem não me conhece, sou o Henrique, tentarei ser o professor de vocês. E esse é o nosso projeto GeoTrip. Qual é o nosso projeto? É uma geografia dinâmica, geografia na prática, né? É uma geografia onde a gente realmente sai do âmbito sala de aula para poder dar uma maior abrangência, dar uma força maior, uma reforçada maior, ter uma bagagem maior no seu estudo, falar com mais propriedade. Isso aqui é o nosso primeiro exemplo, aliás, nossa primeira aula, tendo como exemplo esse plano de fundo aqui que você conhece, Grande São Paulo, MASP, e enfim, GeoTrip é isso, é geografia na prática, é arte de geografar, galera. E para começar a aula, vamos mandar bala aqui falando sobre a região sudeste, não vamos focar apenas em São Paulo, vamos falar sobre a região sudeste, né, os 4 estados da região sudeste, vamos tentar falar um pouquinho sobre eles aqui. Para começo de conversa, vamos iniciar com os aspectos físicos da região sudeste. Galera, essa região ocupa quase 11% do território nacional e é composta por formações planálticas, dentre as quais é importante a gente destacar Planalto Serra do Atlântico Leste, Sudeste, que é composto por formações orogênicas, né? Cinturões orogênicos, na verdade. Eles perguntam, professor, cinturões orogênicos? Cara, cinturões orogênicos é o seguinte, vamos esmiuçar o texto, cinturões orogênicos, onde orogênico, como na origem da palavra, orogênico, oros, montanha, gênese, nascimento, ou seja, nascimento, formação de montanhas através do diastrofismo da litosfera continental, ou seja, diastrofismo é o mesmo que deformação da litosfera continental. Então, isso é o orogênico, orogênese, pulando para cinturão orogênico, ou seja, são cadeias de montanhas, nada mais que isso. Outro relevo que é predominante, não aqui na Grande São Paulo, né, que a área já está totalmente desenvolvida, com exceção do período de enchentes, que mostra que o planejamento e o urbanismo não é tão eficaz ou alguma coisa está errada, mas isso é outro assunto, dando continuidade. Outra formação característica aqui são escarpas, ou seja, quando ocorreu o soerguimento da placa tectônica sul-americana. Isso foi entre o final do Cretáceo e início do Terciário. Aí um exemplo de escarpa, professor, a Serra da Mantiqueira. Um exemplo bacana de escarpa é a Serra da Mantiqueira. Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço já para a região de Minas Gerais, que corta ali entre o início de Belo Horizonte, abrange bacana a região de Minas Gerais, tem grande abrangência, início de Belo Horizonte até o Vale do Rio São Francisco. Duas características peculiares dessa região, porque ela tem um planalto subdividido que se dá entre o meridional, a região meridional e a região setentrional. Ambos, tanto meridional quanto setentrional, eles têm características ímpares. Quais são? São riquíssimos em minérios de ferro, bauxita e ouro, my friend. Ouro e mais ouro. Outro relevo importantíssimo, esse com certeza vai cair no seu vestibular, na sua prova, e você vai ver sempre quando se tratar de aspectos físicos da região sudeste. Relevo mamelonar, ou seja, região de mares de morros, desgaste da superfície do Planalto Atlântico, formando esses morros com topos convexos. E possui também muitas depressões periféricas nessa região. O que seriam essas depressões periféricas, querido? Depressão periférica são áreas deprimidas, presentes nos planaltos brasileiros, oriundas de vulcanismo, tectonismo e outros agentes erosivos, que são formados através do contato de massas cristalinas e terrenos sedimentares, e de se ejacula o clima da região sudeste, galera. Clima predominante, clima tropical. Todavia nós podemos caracterizar como 3. Por quê? Clima tropical de altitude e clima subtropical, onde o clima tropical presente no oeste paulista, Triângulo Mineiro e porção centro-norte de Minas Gerais. Já o clima tropical de altitude a gente vai encontrar na região serrana de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E o clima subtropical no extremo meridional, exatamente, extremo meridional do território paulista, abaixo do trópico de Capricórnio. Galera, outra característica também que a gente tem que lembrar é a questão da vegetação. Sim, Mata Atlântica era o que predominava na região sudeste. Todavia, devido aos processos diversos de desenvolvimento não sustentável, que era uma postura que se tinha de gestões anteriores no nosso país, a nível mundial se tinha isso,
O Brasil foi mais um exemplo, aqui na região sudeste especificamente, Mata Atlântica, que foi muito devastada, foi o bioma mais devastado ao longo dos séculos da história tupiniquim. E é ele que regia esse clima tropical que vem se perdendo ao longo dos anos. A região norte também, algumas regiões de Minas Gerais possuía esse cerrado, mas devido à questão do carvão para siderurgia, foi grandemente devastado. Pois é, galera, falar desses aspectos físicos é interessante a gente chegar agora aos aspectos que levaram São Paulo, né, São Paulo, a região sudeste em si, sendo a região mais desenvolvida do país, a chegar a esse status de região mais desenvolvida, onde foram focados todos os investimentos, aliás, todos não, mas grande parte dos investimentos foram focados para o desenvolvimento dessa região, né, galera? E beleza, onde é que começa isso? Isso começa lá atrás, né? Como nós sabemos, todo desenvolvimento aqui, todo desenvolvimento nacional se deu através dos portugueses que desembarcaram na região litorânea e foram adentrando ao continente. Só que, galera, os tupi-guaranis tiveram um papel primordial nisso aí. Por quê? Porque os tupi-guaranis vieram de dentro do continente para fora. E aí, meu brother, quando os portugueses chegaram, eles encontraram caminhos já traçados. Eles já tinham rotas da parte litorânea ao interior do continente, graças aos tupi-guaranis. Então, os tupi-guaranis tiveram um papel bacana para o desenvolvimento, aliás, para a entrada dos portugueses. E tanto que após essa entrada ao continente, novas vilas foram instaladas, como a vila de São Paulo, e passando esses caminhos, essas rotas internas pelo continente, superavam ao Tratado de Tordesilhas. E dando continuidade a essa adentrada ao interior do continente brasileiro, os portugueses acharam o Espírito Santo através de rios, rio muito famoso do Espírito Santo, né, que é o Rio Doce, e mais, continuaram andando até ali a região de Diamantina, onde encontraram o quê? Encontraram ouro, my friend, muito ouro e mais ouro. Isso aí, amigão, daria novas bases, nova estrutura, nova direção pro desenvolvimento econômico do Brasil da época. A descoberta do ouro, meu querido, muda toda a dinâmica do país nessa época. Por quê? Porque se tiram os esforços que se tinham na área litorânea e trazem para o interior do país, né? A parte continental do país, o interior do continente. O que não havia acontecido mesmo após séculos, né? Porque o extrativismo era muito naquela região litorânea, no início, tanto que se devastou mais aquela região. E muda toda essa dinâmica, uma nova configuração começa a se estabelecer. Com a descoberta do ouro ainda ocorre o quê? Guerra dos Emboabas, my friend. Por quê? Os bandeirantes, sendo os que haviam descoberto esse ouro, eles se sentem o dono, mas, meu querido, eles estavam no território brazuca comandado pelos portugueses, parceiro. E aí não tem jeito. E aí os portugueses, ocorre uma incrível intensificação por parte da coroa portuguesa para evitar esses esforços. Sem falar também que, além dos bandeirantes, diversos outros aventureiros e aqueles que buscavam tesouros vieram em busca também desse ouro. E a guerra e a treta foi intensa. Como diriam os paulistas, parceiro, o bicho pegou. E aí, meu irmão, e aí, querido aluno, tem a Guerra dos Emboabas e novas posturas da colônia portuguesa, como, por exemplo, uma desconfiguração das regiões de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles dão uma quebrada nisso para facilitar o controle deles. E se intensifica mais ainda com a gestão do Marquês de Pombal, certo? O Marquês de Pombal, ele muda as capitanias hereditárias para quê? Para capitanias da coroa. A gestão pombalina também muda as capitanias hereditárias para as capitanias da coroa, que dá uma dinâmica totalmente diferente e um controle maior da corte portuguesa e outras divisões territoriais pelo Brasil. Essa descoberta de ouro dá também o veredito para quê? Para a mudança da capital, saindo da região nordeste e indo para o Rio de Janeiro. Por quê? Questão estratégica, meu querido. Essa nova configuração do território brasileiro dá o veredito final para quê? Para a vinda da capital para o Rio de Janeiro. E a vinda da família real, a nova configuração desenvolvida através da gestão pombalina, dá o veredito final. Isso ainda é melhor porque fortalece a ideia da nova sede ser no Rio de Janeiro, sem falar que a vinda da família real com certeza dá o checkmate nessa situação. Por que isso, professor? Por que, meu querido? Por uma questão estratégica. Novas rotas já haviam sido traçadas e articuladas ali nessa região. O que mais aconteceu? A questão do ouro, minério, mão de obra, tudo começou a se desenvolver ali. Riquezas, a questão
desde a questão topográfica até a questão climática. E aí de 1830 a 1880 a gente tem um boom, um incrível avanço da monocultura do café, certo? Um avanço incrível. E por que de 1830 a 1880, professor? Porque em 1880 há um desgaste dos solos no Vale do Paraíba, que é a região onde ocorria essa monocultura de café. E aí ocorre uma migração do Vale do Paraíba, na parte do Rio de Janeiro, para o oeste paulista, certo? E nessa migração, novos povos começam a se instalar. Novos povos não, os povos que vão ficando nas margens das ferrovias, eles começam a se instalar nessa região, fazendo assim criando assim um grupo populacional que foi civilizando aquela região e criando assim cidades, vilarejos, cidades, e intensificando ainda mais essa região, o povoamento dessa região. Com isso, amigão, é a marcha do café, que é essa saída do Vale do Paraíba para o oeste paulista. E nisso a gente liga a um fenômeno da geografia, fenômeno que desenvolvido pelo geógrafo, aliás, fenômeno observado com essa nomenclatura dada pelo geógrafo Newton Santos, que são as rugosidades espaciais. O que seriam rugosidades espaciais? Querido, é uma área em que ela foi feita em um período passado para um fim X e ela continua tendo vida, mesmo após mudanças sociais, econômicas e estruturais. Exemplo disso, ferrovias, rodovias, uma fábrica antiga que foi desativada e ainda é reutilizada, usa-se para outros fins atuais, entendeu? Rugosidades espaciais. E nisso aí, bonitão, além da questão do café, esses novos grupos populacionais que se consolidam, a gente tem uma rede bancária, uma rede estruturada que começa a se desenvolver, e principalmente a instalação de indústrias. E o que tem de mais nisso? A gente está migrando, amigão, a região sudeste está migrando do setor primário para o setor secundário da economia. E isso começa a se fortalecer grandemente em São Paulo. São Paulo ganha essa característica fortemente, superando assim o Rio de Janeiro, que até o fim do século XX era quem comandava a bagaça. E São Paulo começa a ter esse papel. E aí, amigão, por que isso se dá? Pelo desenvolvimento de 3 indústrias, certo? Indústria de bens de consumo, duráveis, intermediários e bens de capital. E aí o governo Vargas, a gente já está bem adiantado já, né? 1930 a 45, investimento pesadíssimo, ferrenho na indústria de base. Isso aí, amigo, dá outro boom que faz São Paulo guinar ainda mais. O setor siderúrgico ali na região de Minas Gerais também, tanto que próximo a esse período, 40 e alguma coisa, que até então Vale do Rio Doce é construído, hoje apenas Vale, que ela deixou de ser estatal, certo? Vendida pelo FHC, não vou lembrar o ano, mas isso que aconteceu com a Vale. Beleza. Vale do Rio Doce, investimento em Minas Gerais, São Paulo, siderurgia, portos na região do Espírito Santo, Porto de Tubarão, que pertence à Vale, né? Vem nesse processo todo desenvolvimento. Então, consolida-se um ciclo que já vinha se instaurando ao longo dos anos, de toda uma dinâmica, como você pode perceber, não começou do nada. E pela região, os estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que tadinho, é sempre o mais esquecido da região sudeste. Em 1967 o IBGE definiu esses 4 estados como componentes da região sudeste, devido ao seu contexto histórico, devido a todas as suas articulações, sejam rodoviárias, viárias, ferroviárias e aspectos econômicos que levaram a isso, define isso como a região sudeste. Legal, galera?